a mulher e o trabalho, a glória de Deus na vida comum. Para quem não me conhece, eu sou Jeane Chaves, sou missionária em tempo integral, servindo pela Missão Vida em Foco, atualmente no país de Cabo Verde, África Ocidental. Sou formada em jornalismo, sou casada com Miquéias Ramos e mãe do João, que ainda está em meu ventre. Nessa nossa conversa a respeito da mulher cristã e a sua relação com o trabalho, nós já falamos anteriormente sobre algumas visões distorcidas que ainda existem em nosso meio, a respeito do entendimento que temos sobre o significado do trabalho, que é quando nós o encaramos como um fardo ou um mal necessário, ou até nós olhamos para ele como uma simples tarefa da nossa vida secular, que não tem valor espiritual nenhum em nossas vidas. Mas agora nós vamos avançar um pouco mais, enxergar o trabalho de uma maneira diferente e ver o trabalho agora como parte da nossa vocação no mundo. E a gente começa a entender e viver o trabalho como vocação quando a gente submete o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa carreira profissional ao senhorio de Jesus. Isso acontece quando a gente compreende o chamado geral que nós recebemos de Cristo. O chamado geral seria esse. É o chamado de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação de Jesus a todas as pessoas. Nós, enquanto mulheres cristãs, todas recebemos esse chamado geral. E quando a gente entende ele e a gente começa também a corresponder a esse chamado, a obedecer a ele, fazendo uso também da nossa profissão, do nosso trabalho, então nós estamos vivendo o trabalho como uma vocação. Tem um versículo que faz muita ligação com isso, é um versículo bem conhecido que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16. Nas palavras de Jesus, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, todas as tarefas que a gente realiza, inclusive as ocupações profissionais, elas podem contribuir e apontar para essa luz que existe em nós, não para o nosso próprio engrandecimento, mas para revelar a Deus, para que as pessoas vejam a Deus, glorifiquem a Ele por meio também das nossas obras feitas ainda nessa terra. Existe também uma frase muito interessante de um pastor e teólogo brasileiro, o Guilherme de Carvalho, que diz assim: Jesus Cristo deve reinar na minha vida profissional, para que a minha vida profissional se torne não apenas um trabalho, mas sim uma vocação no mundo. Ou seja, nossa vida profissional se torna parte da nossa vocação cristã também, quando Jesus está no centro dela. Quando Jesus assumiu o centro das nossas vidas e de todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa carreira profissional, a nossa carreira profissional passa a ser também uma vocação e deixa de ser apenas um ganha-pão, a maneira como nós vamos ganhar dinheiro, acumular bens e riquezas ou suprir as nossas necessidades terrenas, materiais, mas parte da nossa vocação cristã. Tem algo muito interessante a falar que é a respeito de influência. Quando nós vivemos o trabalho como uma vocação, nós assumimos um posicionamento de influenciadoras do reino de Deus em uma sociedade que está com ideais totalmente caídos e deturpados por causa do pecado. Falando de influência, é uma palavra tão presente em nossas vidas nesses tempos de hoje, né? Até pelas redes sociais, a gente escuta muito falar sobre ser um influenciador, uma influenciadora. E a influência ela não está presente em nossa vida simplesmente quando a gente é popularmente conhecido, tem muitos seguidores em alguma rede social, mas a gente sempre está exercendo a influência a alguém que está ao nosso redor, sempre tem pessoas que estão nos observando. Existe uma visão que surgiu a partir de 2 líderes cristãos mundiais, onde eles pressupõem que existem campos estratégicos e poderosos responsáveis na formação de pensamento e comportamentos de uma sociedade. Esses campos estratégicos são as conhecidas áreas de influência da sociedade, que é a família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia.
Acredita-se então que se essas áreas elas forem alcançadas pela verdade do Evangelho, nós vamos viver uma grande transformação, uma grande mudança a nível espiritual e também social. Nós, mulheres, a partir da nossa profissão, do nosso trabalho, nós podemos exercer essa influência transformadora, contando com os ideais eternos, com a propagação dos princípios bíblicos cristãos que nós possuímos também para transmitir e oferecer por meio do nosso trabalho. Por isso, acredita-se que nessa nova era missional que a gente está, nesse presente século, é necessário que todos os cristãos de todos os lugares e, ao mesmo tempo, em meio às suas ocupações diversas, estejam empenhados em uma mesma tarefa, que é proclamar o reino de Deus. Mesmo por meio do nosso trabalho, nós podemos exercer essa vocação de anunciar Cristo, nós podemos influenciar. Por isso é necessário profissionais de várias áreas que estejam dedicados a se envolverem com a causa do Evangelho também, enxergar o seu campo profissional também como uma oportunidade de anunciar a Jesus. E nesta tarefa, tudo importa, todas as profissões importam, desde aquela que é mais bem vista pela sociedade, mais almejada, mais bem remunerada, até aquelas desvalorizadas. Todas estão alinhadas a esse propósito da vocação que Jesus nos entregou. Todas importam e fazem diferença. Então, fica a pergunta: para que Deus tem nos chamado? Quais são os nossos dons, talentos, habilidades que nós possuímos? Independente do nosso campo de atuação, seja ministerial, como eu, que estou envolvida em um trabalho missionário em tempo integral, ou alguém que esteja numa carreira profissional, em um emprego, todos nós temos a mesma responsabilidade: anunciar a Cristo.